O Papa Leão XIV estava há menos de um mês no cargo e já estava realmente exausto. Não apenas pelas longas jornadas e pelo peso de liderar 1,3 bilhão de pessoas. Também pelas constantes revelações dos segredos que só um Papa pode e é obrigado a conhecer. Inclusive, daquelas criaturas que o Vaticano mantém presas na cela do terceiro subsolo e daquelas que ainda estão soltas e precisam ser capturadas. Mas naquela noite eu estava animado. A igreja, em absoluto segredo, havia realizado inúmeras escavações no Monte Ararat e finalmente tinham encontrado a Arca de Noé. Foi o que confirmou o padre Rucaco, o carcereiro-chefe do Vaticano. Leon andava ansioso de um lado para o outro, esperando a lista de tudo o que haviam encontrado lá dentro, porque sim, a arca estava intacta. Imaginem a cara de aborrecido do Papa quando viu que o padre Rucaco entrou pela porta e, em vez de uma lista, trazia uma mala enorme. E olhando para Leon disse: "Você não preparou sua mala?" "Devemos partir imediatamente, Sua Santidade Leon." Irritado respondeu Rucaco: "Rucaco, juro que vou transferi-lo para uma igreja na Antártida. Se continuar com esse tipo de brincadeiras, teme a lista do que encontraram e vá embora por onde veio." O sacerdote, mostrando-se ofendido, ficou ereto e com voz solene disse: "Assim está escrito, Sua Santidade. Queira ou não, o senhor deve ir até as escavações do Monte Ararat, porque todo Papa é obrigado a conhecer cada antigo imortal que aparece nos evangelhos, e o senhor não adivinha quem encontramos dormindo no fundo da arca. Fique ao meu lado, e vou te contar tudo o que viveu o Papa Leão e seu fiel acompanhante Rucaco. E nem pense em perder o final. Prometo não te decepcionar, porque eu sou o documentarista e isto é o Papa." Visita a Noé. Minha principal fonte em assuntos do Vaticano. E se você gosta dessas histórias, curta, compartilhe, inscreva-se e peça para a Netflix financiar logo a série. E ative todos os benditos sininhos para ser notificado quando eu lançar um novo vídeo. Ok, vamos continuar. Rucaco ajudou a arrumar uma pequena mala e o Papa disse: "Muito bem, vamos acabar com isso de uma vez. Espero que valha a pena, porque tenho compromissos aqui e, além disso, não podemos mentir. Precisamos anunciar, pois todos vão me ver embarcando no avião. Não quero alugar um avião particular caro, vamos em voos comerciais ou algo melhor." Mas Rucaco o interrompeu dizendo: "De jeito nenhum, Sua Santidade, não vamos mentir porque simplesmente não diremos nada. O senhor não pode quebrar o sigilo do Vaticano para esse tipo de assunto. Não se preocupe, ninguém verá, pois lembre-se que não somos a instituição mais rica. Nossa responsabilidade exige certas ferramentas caras. Sua Santidade, e para isso temos preparado seu avião especial." O Papa riu com vontade e disse: "Se nós não temos nenhum avião, Rucaco, pare com as brincadeiras e vamos o quanto antes. Bem claro, eu li o inventário de veículos e temos um helicóptero, mas nada de avião." O sacerdote respondeu: "É que esse não é aquele avião, o que usamos para nossas missões especiais. E claro, não aparece em nenhuma lista porque, bem, é melhor você ver por si mesmo." "Por aqui, Sua Santidade." O sacerdote o conduziu até um corredor sem saída. Girou um crucifixo 6 vezes para a esquerda, 6 vezes para a direita e mais 6 vezes para a esquerda. Novamente, toda a parede se moveu, revelando uma longa escada. Depois de terminar de ouvir o Papa resmungar, Rucaco empurrou uma porta larga e o queixo do Papa caiu no chão.
quando viu aquele hangar subterrâneo com um imponente avião preto, parecido com os de combate, mas maior e mais robusto, o Papa disse: "E não poderíamos ter um branco, ou pelo menos um que não pareça que vamos começar a Terceira Guerra Mundial como essa coisa?" E espere, porque tem pintado o número 666 de um lado. Rukaku respondeu: "É para o caso de sermos abatidos com sua santidade. Não podemos colocar a bandeira do Vaticano ou o brasão papal." "Ninguém deve saber que o avião é nosso. Só o Senhor e nossos caças podem usá-lo." "E se um vampiro antigo estiver causando problemas na Romênia ou China?" "Bem, não podemos deixar essa coisa solta e também não podemos fazer um pedido formal aos governos para usar o espaço aéreo deles. Sabe, por exemplo, nesse caso, o que você acha que deveríamos dizer ao presidente da Turquia?" "Não acho que ele ficaria muito feliz. E pedimos permissão formal para que o Papa pessoalmente vá visitar a arca que escavamos no Monte Ararat. Durante décadas, fizemos isso em absoluto segredo, sem que eles soubessem de nada. Não podemos contar que o Vaticano vai reivindicar a custódia de tudo lá dentro." "Olhe, não, Sua Santidade. Os governos civis não sabem como lidar com essas questões. É nossa responsabilidade e deve ser feito assim, no mais absoluto segredo." Leon reclamou em espanhol e inglês. Finalmente, ambos embarcaram no avião. O Papa olhou para um lado e para o outro, e não viu nenhum piloto. O teto se abriu sobre eles, e a aeronave começou a subir verticalmente, sem fazer nenhum tipo de ruído. Então ele lançou um olhar fulminante para Rukaku e disse: "Afinal, você não vai me explicar nada sobre tudo isso? O que se supõe que é essa coisa?" "Um Harrier modificado? E onde está quem pilota isso?" Rukaku, rindo, respondeu para ele: "Ah, nada disso, Sua Santidade. O senhor conhece a Área 51 lá, no seu país natal, aquela base secreta dos Estados Unidos, onde dizem que há 3 naves extraterrestres e alguns alienígenas. Bem, isso é mentira. Uma mentira absoluta, porque na verdade ele só tem 2. A outra nave está conosco, Sua Santidade. E bem, também temos o Prieto Perato, o cinzento. O piloto extraterrestre que a conduzia estava um pouco ferido, mas conseguiu sobreviver quando caiu em 1947. É um extraterrestre meio mal-humorado, mas você já sabe. Ele acabou se convertendo ao catolicismo e nos ajudou a construir este avião, que não pode ser detectado se o usarmos à noite. Mas segure-se firme, porque é uma viagem de 2.600 quilômetros e vamos fazê-la em apenas alguns minutos." E então, depois de dizer isso, as costas do Papa foram pressionadas contra o assento até quase perder a consciência, enquanto a nave disparava em direção às nuvens da noite, como uma bala. Quando começou a se recuperar, viu pela janela que estavam praticamente no espaço e não pôde evitar derramar algumas lágrimas. O Papa, como todo mundo, já sonhou em ser astronauta e poder contemplar as estrelas assim. Mas o sonho durou pouco, porque a nave desceu em velocidade máxima e freou de forma abrupta, pousando na vertical sobre a base leste do Monte Ararat. Imediatamente, Rukaku ajudou o Papa Leão a sair, dizendo: "Por aqui, Sua Santidade." A entrada fica camuflada a poucos metros. "Ninguém deve saber que o senhor esteve aqui, então vamos retirar nosso pessoal e ficaremos sozinhos. E..." Enquanto caminhavam como um farol por aquele túnel bestial, o sacerdote acrescentou: "Antes de tudo, o senhor precisa saber que a arca é enorme e cheia de compartimentos. E bem, como o senhor sabe, Deus ordenou a Noé, naquela época, que subisse nela. Uma fêmea e um macho de cada espécie, assim está escrito. E de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, você colocará na arca. Para que tenham vida contigo, macho e fêmea serão." Mas nós temos os evangelhos completos no Vaticano. E bem,
Acontece que algumas espécies daquela época eram muito diferentes das de agora e extremamente perigosas. É assim mesmo. Depois de dizer isso, Deus perguntou: E você, Noé? Você deverá escolher quais espécies descerão com sua família para povoar a terra, e quais ficarão para sempre na arca junto com você. Há 1000 anos, tiramos essa parte dos evangelhos, porque as pessoas liam aquilo de ficarão para sempre na arca, e todos queriam encontrá-la. O que estivesse dentro não podia cair nas mãos de infiéis. Levou-nos séculos adquirir a tecnologia para saber exatamente onde devíamos escavar. E olhe, ali está. Dentro de uma caverna gigantesca iluminada por tochas e uma luz tênue que entrava pela parte superior do monte, a arca de Noé apareceu diante deles. Leon sorriu, mas um leve arrepio percorreu sua alma. Era muito maior do que ele tinha imaginado. Tinha centenas de metros de largura e o comprimento parecia nunca ter fim. Uma escada robusta de madeira levava até a entrada lateral, que ficava a cerca de 4 andares de altura. O Papa disse, de todos os animais daquela época, um casal. Claro que deveria ser tão grande, mas como ele conseguiu construí-la? Rucaco, surpreso, disse a ele: Nefilins, sua santidade, gigantes que o ajudaram com a madeira. Não foi só um anjo, foi a construção, e para afastar homens e mulheres desesperados. Tentaram entrar quando as chuvas começaram. Agora, tenha cuidado nos corredores dos compartimentos. Perdemos muitos bons homens, mas não há outro caminho. Ele se recusa a descer, sua santidade. Prepare-se. Vamos conhecer Noé, não me olhe com essa cara. Como eu disse antes, Deus ordenou que ele ficasse para sempre na arca. E o sacerdote não conseguiu terminar a frase, porque assim que subiram, diante deles apareceu Noé, um homem idoso, alto e robusto, que imediatamente lhes falou de forma rude. Você, Gordon Flon, e você, homem de branco, nunca vão me tirar daqui. Deus me ordenou, e sem a vontade dele, eu já estaria morto. Simulei minha morte aos 950 anos para que meus familiares deixassem de vir à caverna. Diziam que eu precisava sair mais e aproveitar lá fora. Não, eu faço exatamente o que Deus me ordenou. Se vocês tivessem visto o que eu vi, ai de vocês, se tivessem visto as águas subirem e devastarem, com todos aqueles milhares de homens e mulheres que viviam sem obedecer aos seus mandamentos e cheios de maldade, ainda guardo nos meus ouvidos os gritos de terror, pedindo piedade, pedindo ajuda, enquanto a arca se elevava, arrastada pelas correntes e os afogava. Não, eu não saio daqui. Rucaco ficou irritado. Ele disse que não era Gordinflon, que só tinha ossos grandes. E depois de apresentar o Papa, respondeu a Noé dizendo: Olhe, está escrito assim: o Vaticano deve reunir sob sua proteção todo imortal que sirva à obra de Deus, e ao restante dar uma casa para que não possam fazer o mal. Sua Santidade, aqui presente, vem garantir que temos um lugar confortável e seguro para você e as criaturas que guarda em sua arca. O Papa interrompeu e acrescentou: Entenda, Senhor Noé, que os tempos mudaram e os governos vão acabar descobrindo que o Senhor está aqui. Eles vão prendê-lo ou pior? Venha conosco, bom homem. Temos uma máquina voadora aqui fora. O senhor nunca sonhou em voar? Mas Noé estufou o peito com orgulho e disse: Eu também posso voar se depender de mim. Criaturas aladas é o que não me falta, mas Deus me disse: Não saia daqui, Noé. E se vocês são homens de Deus, devem passar pela prova. Se o que dizem é verdade, se foram enviados por ele, então provem isso. Se conseguirem sobreviver lá dentro, se me encontrarem antes que a sereia carnívora cante suas melodias de lamento, então, bem, vocês conseguirão mais do que procuram, isso eu garanto.
E dizendo isso, correu para dentro da arca, rindo como um louco. Leon olhou para Rukaku com um gesto de irritação e disse: "É pra gente brincar de esconde-esconde? Somos grandes demais para isso, Rukaku. Me preocupa que o homem não esteja bem da cabeça." O sacerdote respondeu: "Faz mais de 4.000 anos que você está isolado, preso nisso. O coitado deve estar delirando. Imagina que ele me chamou de gordinho. Definitivamente ele não enxerga bem a realidade, mas esse é o seu dever, levá-lo. Sua Santidade, vamos entrar de uma vez. O que acha?" O Papa foi primeiro. Não era o interior de um navio como conhecemos agora. Leão se deparou com corredores estreitos de madeira que levavam a uma infinidade de jaulas. Estábulos e manjedouras iam até o final, mas todos estavam vazios e então abriram uma porta que os levava ao nível inferior. Ali, Rukaku ficou paralisado, apontando para a grande jaula onde uma imponente criatura humanoide de 4 metros, coberta por escamas duras e asas gigantes, dormia encostada na parede. O sacerdote tremendo disse: "Os mitos são verdadeiros, Sua Santidade. Fique em silêncio, não se mova, a menos que queira morrer queimado. Aquilo ali é um Nefilim Draco. Eles nasciam do cruzamento de um anjo caído com uma dragoa. Você sabe, eles voavam juntos. Ambos eram espécies cheias de sabedoria, e você entende, acabavam se apaixonando. Então a dragoa botava alguns ovos especiais e nascia essa criatura. Uma nova espécie que herdou o pior de ambos os lados, mau caráter, pior moral e ótima mira para lançar bolas de fogo. O bom é que eles dormem por séculos, se ninguém for estúpido o suficiente para acordá-los. Olhe, ali está a fêmea dormindo. Também na nossa biblioteca temos tudo sobre Nefilins, Draco, assim como acontece com os leões. A fêmea é a principal caçadora. Então não faremos barulho algum." No fim desse nível não acharam Noé e desceram outro. E ali, o coração do Papa paralisou de terror diante dele, olhando fixamente. Havia um casal de aves colossais, parecidas com águias, mas com um bico tão grande que poderia engolir os dois de uma só vez. O Papa ficou imóvel e sussurrou para Rukaku: "Rukaku, o que fazemos com esses passarinhos?" O sacerdote respondeu calmamente: "Sua Santidade, eles estão dormindo, nós temos dessas. São cis da tradição judaica, aparecem no Talmud, são como o Leviatã, mas dos céus. Acho que não farão nada conosco. Ele deve mantê-las em sono profundo. Os judeus acreditam que acidentalmente uma dessas destruiu 60 cidades, mas você já sabe como os judeus exageram, né?" Leon respondeu: "Tudo bem, vamos continuar andando, mostrando respeito", e sorria. "Rukaku, vá devagar, sorrindo e feliz, até que possamos sair daqui." E assim, acenando com as mãos, lentamente, com um largo sorriso e muito suor frio, os dois atravessaram aquele lugar até seguirem por um corredor estreito. Lá eles ouviram passos correndo e a risada de Noé dizendo: "Ha, ha, ha! Ainda não passaram pelo pior? Ha, ha, ha! Tentem me encontrar. Apressam-se quando a sirene carnívora cantar. Tudo terá acabado. Ha, ha, ha!" O Papa bufou de irritação e apressou o passo. Ouviram que Noé abriu um compartimento que levava ao nível inferior, desceram às pressas e caíram na água. Sim, dentro desse nível havia um compartimento com água que chegava até o peito deles, como uma piscina gigante. Diante deles, saltou uma bela e selvagem sereia, que nadou até sair da água e sentar-se na ponta oposta. Ela lhes falou com voz profunda de seu canto: "Noé se escondeu em seu quarto. Ele está aqui no fundo, depois das águas, sempre faz a mesma coisa. Vocês não são os primeiros que tentam tirá-lo da arca.
Há milhares de anos, quando a saída desta caverna ainda não estava desmoronada, muitos outros vieram procurá-lo. Todos diziam ter sido enviados por Deus e pediam nossa ajuda para derrotar seus inimigos. Noé fez o mesmo teste com cada um deles, um após o outro, mas sempre terminou do mesmo jeito para todos quando chegaram a este nível. Daqui a pouco vou cantar minha música e vocês, assim como os outros que ousaram colocar um pé aqui dentro, vocês vão se apaixonar por mim instantaneamente, vão vir nadando desesperados para os meus braços. E eu vou começar a mastigar vocês da cabeça até não sobrar nada de vocês. Além disso, já estou ficando com fome. Faz séculos que eu comi minha parceira e desde então não provei nada além daquele maná horrível com o qual o velho nos alimenta. O Papa, com incrível interesse, ficou em pé e disse: Eu venho em nome de Deus e aqui, com meu fiel ajudante Rukaku, vamos vencer esse desafio, não é? Rukaku? Mas ao não obter resposta, o Papa se virou e viu que o sacerdote estava usando tampões nos ouvidos. Leon olhou para ele com alegria e, tirando um dos tampões da orelha, disse: Tinha o mesma ideia. Tampar os ouvidos como Ulisses fez com seus marinheiros para evitar o canto das sereias da Odisseia. O senhor também pensou assim? Parabéns, Rukaku. O sacerdote se apressou em explicar. Na verdade, uso esses para nadar, Sua Santidade. Detesto água nos ouvidos. Eu não tinha pensado na sereia, porque na verdade eu já estava com eles quando ela começou a falar e não ouvi nada do que ela disse. Mas aqui tem outros para você. Leon tirou-os das mãos dela e ambos, com os ouvidos bem tampados, nadaram até o final do tanque. Enquanto isso, a enorme sereia, com um sorriso diabólico, nos seguia com o olhar, como se fosse uma serpente prestes a capturar 2 ratos. Quando chegaram perto, ela abriu os braços e começou a cantar, mas os tampões funcionaram perfeitamente e eles não ouviram nada. Eles saíram da água e caminharam por outro corredor, até que finalmente entraram na cabine de Noé. O ancião, surpreso e emocionado, os abraçou. Eles tiraram os tampões dos ouvidos, e então Noé lhes disse: Não posso ir com vocês. Mas Deus disse que um dia alguém digno viria me buscar. E então, eu deveria dar a vocês o mapa que herdei, aquele que indica o ponto exato onde estão meus antepassados. Noé pegou um pergaminho enrolado com uma fita dourada e o entregou ao Papa com uma reverência, dizendo com entusiasmo: Aqui onde está marcado, aqui está o ponto exato onde estão meus antepassados. Eles ainda aguardam, entende? Ainda aguardam? Ha, ha, ha. O Papa olhou para aquele mapa antigo com surpresa e perguntou: A que se refere com seus antepassados e o que eles guardam? Noé sorriu e disse: Sigam-me até a saída. Repito, Deus assim ordenou. Vamos, quando estiverem no túnel darei minha resposta. Ha, 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 ha. O ancião os conduziu pelos níveis. A sereia e algumas outras criaturas se curvaram à sua passagem. Então, ele aplaudiu diante dos Nefilim Drago, que acordaram e os escoltaram irritados até o túnel. Ao chegarem à saída, Noé lhes deu outro abraço. Rindo e emocionado, ele disse ao Papa: Meus antepassados estão lá. Estude o mapa e vocês poderão localizá-los com facilidade. Já sabe, eu sou filho de Maleque, neto de Matusalém. O pai do meu avô era Enoque. E acima está Jared Mahalalel, que nasceu em Nossi-Sed. É o primeiro filho deles, dos que estão neste mapa, esperando que vocês vão visitá-los. Foi assim que Deus me disse: Neste ponto exato, você encontrará Adão e Eva, e eles ainda guardam o lugar, sim, Senhor. O Papa arregalou os olhos e teve que balançar a cabeça para pensar com clareza, de tão surpreso que ficou. E balbuciando, perguntou-lhe: O que exatamente vocês estão guardando? Noé zombou e disse algo como: O quê? O que você acha? Eva não comeu toda a maçã, só deu uma mordida.
e por isso Deus condenou seus espíritos a guardá-la para sempre. Falo da maçã, do pecado, fonte de todo mal para os homens, o objeto maligno mais poderoso da terra. Mas se um verdadeiro enviado de Deus puder abençoá-la, imagine, os espíritos dos meus antepassados poderão descansar em paz. Vista-se com suas melhores roupas, porque vocês irão visitar os espectros de Adão e Eva, os guardiões da maçã maldita. Mas agora corram para a saída e não voltem a pisar aqui. Leão nem chegou a se emocionar, porque Noé os empurrou e os Nefilim-Draco abriram suas asas e começaram a cuspir bolas de fogo contra as paredes do túnel, que começaram a desabar, cobrindo a grande caverna da arca e obrigando-os a correr em alta velocidade para escapar na curta viagem de volta. Dentro do avião, eles permaneceram em silêncio. Assim que chegaram ao quarto, o Papa entregou o mapa para Rukaku e disse: investigue tudo o que puder para decifrá-lo. Não mostre a ninguém e volte quando tiver feito isso. Essa maçã deve estar sob nossa custódia. Por algum motivo, sua localização chegou até nós. Assim Deus quis, Rukaku estufou o peito e disse com voz solene: me parece uma boa ideia. Já temos as tumbas de Adão e Eva. Seria bom que seus espíritos descansassem aqui também. Decifrar o mapa não será necessário, sua santidade. Veja quem assinou, está vendo? Foi o bisavô de Noé quem fez isso. Foi Enoque, aquele que andou com Deus e nunca morreu porque foi levado por ele. Bem, acontece que depois de um tempo ele voltou. E bem, ele não ficou muito feliz porque deixamos o seu livro, o famoso livro de Enoque, fora dos evangelhos. E você já pode imaginar, ele é o segundo ser mais poderoso do universo, logo abaixo de Deus. Então enfrentá-lo não era uma boa ideia. Chegamos a um excelente acordo, Sua Santidade. Nós imprimimos e distribuímos o livro dele daqui em segredo, e ele prometeu em troca, bem, que não nos destruiria. Como eu disse, um excelente acordo. O bom é que ele gosta de ficar sozinho. Então ele vem com frequência e costuma ficar aqui embaixo. Quer conhecê-lo? E claro que o Papa e Rukaku planejaram descer para ver Enoque e pedir ajuda para decifrar o mapa. E já adianto que eles conseguiram chegar até onde os espectros de Adão e Eva ainda guardam, a maçã do pecado. Uma pena que nada saiu como eles esperavam. Mas essa é outra história. Eu sou o documentarista e isso foi. O Papa visita a Noé.